possa ter um material que você venha acessar e ter uma melhor compreensão da disciplina. A disciplina aqui é a eclesiologia, a igreja, sua natureza e missão. Sou o pastor Adgelson Teles e estou hoje disponibilizando para você este material, e material este que você vai poder revisar, poder acompanhar com o seu apostolado. Quero apresentar aí então a vocês este material de eclesiologia. Bom, o nosso material de eclesiologia, ele primeiramente mencionado aí no capítulo 10, versículo 32 da carta de Paulo aos Coríntios, trazendo assim a menção de especificidade ou uma definição de igreja. Nessas três formas classificadas aqui, a igreja dos judeus, dos gentios e a igreja de Deus. Isso é, as denominações, as primeiras denominações citadas aqui, e em específico na carta de Paulo aos Coríntios. Às vezes uma doutrina desprezível por muitas pessoas, por falta do conhecimento, por falta da habilidade de buscar e, claro, desta compreensão, né, do que é a eclesiologia. Então eu tenho aqui no nosso material, material que você tem aí acesso, o pessoal do QGU disponibilizou aí a apostila. Você também tem aí a disponibilidade para buscar mais acerca desta eclesiologia ou desta disciplina eclesiologia. A doutrina da igreja dá-se com este nome, eclesiologia, doutrina da igreja, ou eclésia, que é o lugar, o espaço de reunir, e o logos, ou logia, que é o estudo da igreja. Tá bom? Então tá aí o nosso material, esse primeiro e segundo slide, e você acompanha aqui a definição de igreja. Nós temos em Mateus 16, 18, a primeira menção, né, entre as mais de 100 referências do Novo Testamento, a primeira menção da palavra grega, né, igreja ou eclésia, que é composta por ekles, que é o verbo chamado, ou chamados para fora, ou chamados para fora, eclésia, que a terminologia grega, um termo grego, que o seu significado é chamados, ou chamar, chamados ou chamar para fora, né? Eclésia. Este termo eclésia é derivado aí do grego, e o logos, logo, que é o verbo ou o sentido original da palavra, nas suas especificidades, né, chamados com um propósito específico, né, a eclésia. E na maioria das vezes, esse termo tem uma aplicação mais sacra, né, ou referente àquele que Deus tem chamado. E esse termo eclésia, é Deus, o que Deus tem chamado, ou os que Deus os chamou, né, ou chamados fora do pecado, ou para fora do pecado, dentre a comunhão com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Essas condições dos santos da família de Deus está registrado na carta de Paulo aqui no nosso material, em Efésios 2 e versículo 19. Esta também é menção definitiva, de definição acerca da igreja, do que é a igreja. Então, a igreja de Deus é um povo, uma família que foi chamada do pecado ou da região de pecado para estarem em destaque ou separados, né? Esta é a definição bíblica, vamos dizer assim, né? Definição bíblica de igreja. Nosso próximo slide, essa definição de eclésia, ou eclesiologia do grego, que já é determinado dentro do termo teológico. Nós podemos configurar isto como uma doutrina da igreja e o seu papel
né, na salvação, a origem da sua forma doutrinária, né? Esta disciplina, ela contém uma forma doutrinária relacionada com o papel social da igreja, que é a evangelização, a retirada das pessoas de um mundo de trevas, de pecado, de destruição, e oferecendo assim uma qualidade de vida social com esperanças renovadas, com esperanças garantidas pelo sangue do Cristo, né? Ou pela manifestação da justiça de Deus no Calvário. Então, essa definição de igreja do grego, né, a eclésia, e a junção do termo logos com a eclésios ou eclesiologia, ela configura esse primeiro contato da compreensão do que é a igreja, na sua natureza, na sua missão e, claro, dentro das suas funcionalidades como instituição orgânica, né, como organismo. Eu posso dizer que igreja, numa definição mais global, a igreja ela não é um CNPJ, ela não é uma estrutura física, ela não é uma instituição empresarial ou não governamental, coisa do tipo. A igreja ela é composta por um grupo de pessoas que foram retiradas de um caminho, né, que conduzia-se a uma vida sem esperança, para caminhar em um caminho agora de esperança, como um tempo ou num primeiro momento foram chamadas de pessoas do caminho ou homens do caminho. A igreja, quando ela se configura como uma instituição orgânica, um organismo. Então, como o apóstolo Paulo declara, o corpo como um corpo do Cristo. Então, a igreja em si, a sua definição etimológica, ela é os chamados para fora, ou aqueles que foram chamados para estarem enfileiradas, né, numa organização social, mas que também ela tem as suas tridimensões. No caso, a Igreja de Deus, que ela está invisível, né? A igreja física, que é a igreja local, onde se percebe as reuniões nos templos, que, volto a dizer, os templos, a estrutura física, não são igreja, mas locais da reunião, ou a eclésia, ou a assembleia, né, onde se reúne, né, o povo que é a igreja, ou onde se reúnem unidades em diversos locais do mundo, em tempos diferentes, em oportunidades diferentes, e são assim determinadas como de uma maneira etimologicamente definitiva ou definida como o corpo de Cristo. E Cristo a cabeça, como também está escrito tanto nas cartas de Romano quanto nas cartas de Coríntios e as demais cartas que fazem referência à igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Como já dito no Novo Testamento, são aí as muitas referências que nos respaldam ou respalda este estudo da doutrina cristã, né, que é a igreja. Nós temos mais aqui dentro dessa definição, dizendo que a igreja não é prédio, não é o lugar de reunião e nem instituição, não é igreja. O que é a igreja? A igreja, como já dito aqui no nosso slide anterior, ela tem esta definição como um organismo vivo, de uma unidade viva. Ela não é o prédio, não é um lugar de reunião, não é a instituição. A igreja
ela é feita de uma membresia nos seus diversos aspectos, nas suas diversas funções. É um organismo vivo, é um corpo, como as próprias Escrituras fazem referência, que Cristo é a cabeça e as demais unidades deste corpo, o corpo que é a igreja, ela está nas suas diversas funções. Daí a ideia de que nós somos um organismo vivo, nós somos uma instituição que ela está na sua diversidade universal, que está em todos os lugares, em todas as regiões, e ela está na sua unidade congregacional. Quando reunida, a igreja, ela mesmo que esteja simultaneamente em diversos lugares do planeta, ela é a igreja reunida, o corpo de Cristo, fazendo assim uma obra missionária, fazendo assim uma obra social, fazendo também aí uma obra de assistência, uma obra que configura aquilo que o Cristo iniciou, né, quando a igreja inicia na Terra. Nós vamos ver o que é a igreja desde o seu início. A igreja como unidade são todas as pessoas que estão espalhadas pelo mundo todo, que converteram a Cristo, converteram-se a Jesus Cristo e foram salvos pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Isto aqueles que seguem a palavra, eles são igreja. Eles são templos, como também está escrito na carta de Romanos, que nós somos templos, habitação do Espírito Santo. Uma referência também desde o lado do Salmo 46, quando o salmista diz que no meio da cidade tem um rio que alegra a cidade, correntes de águas vivas que alegram a cidade, e que Deus está no meio dela e ela não é abalada, né? E ela é o santuário das moradas do Altíssimo. Esta é uma inferência à igreja como organismo vivo, e que Cristo que dá esta vida, este rio de águas vivas que ele mesmo falou no dia do Pentecoste, né, no último dia da festa. Ele com certeza deve ter presenciado ali no templo, na escadaria do templo, as pessoas derramando água nos degraus, cantando um salmo, e Jesus ele ergueu a voz e disse: ei, todos vocês que têm sede, vinde a mim e beba, e do seu interior fluirá rios de águas vivas, fazendo menção assim à alegria que a água traz, né, para a cidade. E no caso hoje, esta configuração de templo ou igreja, né, templo do Espírito Santo, habitação de Deus, né, do rio de águas cristalinas, de águas puras que trazem vida. Um parênteses aberto aí para a gente ter uma melhor compreensão. As pessoas elas se reúnem na igreja, local, lugar, templo, edificação, né? Que volta a dizer que este templo onde as pessoas se reúnem, que são unidades congregacionais, elas não são a igreja, mas essas pessoas que estão reunidas neste local, sim, são a igreja. Todos os membros espalhados no mundo inteiro são igreja. É óbvio que todo corpo, para ser considerado vivo, corpo vivo, é necessário que esses membros estejam ativos nele, independente aqui de onde estão, do lugar que estão. A igreja do Senhor Jesus reunida, congregada, ela tem a sua representabilidade e, claro, as ações sociais, as ações de atividades de resgate, de assistência para as pessoas, elas ocorrem nesses dados momentos e, inclusive, fora desses momentos, fora das reuniões, mas em especial nas reuniões, nos templos físicos, edificações. Ok? Bom,
O significado bíblico de igreja, são diversos os significados bíblicos de igreja. Você tem acompanhado aqui o nosso slide, e aqui nós temos, refere-se frequentemente ao prédio, né, onde os crentes se reúnem. Esse significado bíblico, igreja, quando se trata de igreja, é uma referência aos prédios onde acontecem as reuniões. E volto aqui a fazer esta referência aqui: o templo, o lugar de habitação ou de congregação, melhor, reúne a igreja. Mas aí tem significado também, significado bíblico, que está com os diversos registros. Pode-se também indicar o lugar de comunhão. No caso, eu tenho na letra B aí do nosso slide, o lugar da comunhão. Minha igreja ensina o batismo por imersão, ensina o evangelho que transforma, o poder de Deus, né? Indica para os crentes a iniciação ou o poder de regeneração, independente, né, dessa estrutura geográfica ou distanciamento geográfico. A igreja, ela está presente dentro dos templos, nos locais de reuniões, nos locais de celebrações, nos locais até mesmo de recreação. A igreja, ela está presente e tem o seu significado bíblico na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então nós temos aí esse material que você tem acompanhado, e nós vamos mais adiante para ver a igreja na sua origem. A igreja, ela é invisível, no sentido de que ela está em todos os lugares, na sua terminologia universal. E, claro, aqui não se faz referência à igreja do Edir Macedo, né? Mas sim a igreja que está em todas as partes do mundo. A igreja universal, a igreja invisível. Ela, além da matéria orgânica, né, que está com base nas nossas unidades de reuniões, ela também está espalhada, agindo integramente e genuinamente, mesmo quando não reunida, né? Mesmo quando não em um único horário, como por exemplo nós estamos nos lugares diversos e reuniões em tempos diversos por conta das diferenças geográficas e diferenças temporais, culturais, né, que a igreja tem na sua caracterização universal. Então a igreja, ela está nesta caracterização, e ela tem a sua origem nessa visão profética, né, numa visão profética, porque Deus ele vai fundar a igreja no seu ministério público terreno, mas esta igreja, ela está configurada desde os tempos eternos. Ela tem a sua configuração desde os tempos eternos, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, para que a igreja tivesse a sua origem. E aí eu tenho no nosso material, esse material disponibilizado tanto impresso ou digital, que você tem o acesso, que você teve o acesso na sua igreja. Ela está nestas configurações de sua origem bíblica, né, conforme está escrito aí no Evangelho de Mateus, que nós já citamos, né? O Evangelho de Mateus também, no momento que acontece o grande evento pentecostal, né, que está registrado no livro do Atos, e
posteriormente nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo e demonstram a sua origem. Mas em especial, quando Jesus ele fala para Pedro, fazendo uma referência à rocha da edificação e o fragmento de rocha, ou Pedro, tu és pétreo, ou tu és fragmento, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aí no Evangelho de Mateus. E a sua origem ela é fidedigna quando se faz referência ao seu próprio fundador. Há uma interpretação básica desse texto que muitas das vezes algumas denominações interpretam de maneira errônea, né? Mas Jesus está fazendo uma referência à edificação, a uma fundação da igreja. Por isso, Cristo é o próprio fundador da igreja, não como alguém quer atribuir ao apóstolo Pedro como fundador, como o primeiro bispo, o primeiro gestor, né, da igreja. E na verdade o Cristo ele diz: sobre esta rocha ou sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que está aí no Evangelho de Mateus. Então Jesus é o fundador da igreja, a igreja tem a origem na pessoa do Cristo, e inclusive ele próprio declarando: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo sobre ele próprio como pedra angular, como rocha segura, como rocha infalível, onde a igreja é fundada. Então, mais uma vez, fazendo referência a um grupo de chamados, a um grupo de retirantes, né, do mundo, mesmo vivendo no mundo, mas que agora pertencente a uma nova ordem, né, que agora denominada de eclésia, né, ou chamados para fora. Então Jesus é o fundador nessa origem, e nós temos ele próprio declarando que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela está fundada num alicerce seguro, que é desde a eternidade, né? Um projeto que não inicia na Palestina, que não inicia na sua vida ministerial no Oriente Médio, mas que está planejada desde a fundação dos tempos. Então, Jesus é o próprio fundador da igreja, daí a razão de que não tem um outro fundamento, né, a não ser aquele que já foi lançado. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: se alguém vier pregar um outro evangelho, que seja falso, que seja anátema, ou debalde, como diz o termo grego para a fake, né? Muito bem. A igreja ela é um projeto de Deus. A sua origem ela está na presciência. Isso se pode perceber na carta de Paulo, no capítulo 3, né, no versículo 22, onde Deus ele concebe este projeto, um projeto concebido na própria presciência de Deus, projetando assim a igreja do Senhor Jesus. E ela então aqui eu coloco como igreja é um projeto de Deus, né? Deus não faz nada de improviso, então ele tem toda uma projeção, a origem na presciência, que está registrada na carta de Efésios, também na sua projeção, igreja como projeto concebido dentro da própria sabedoria divina, né?
e, claro, através dos tempos até a inauguração sobre a terra, né? Aqui, sobre a terra, no caso, quando Cristo, neste diálogo com Pedro, diz: Tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta rocha. Bom, aí nós temos a letra das noivas do Antigo Testamento, que são tipos de igreja, né? Nós temos a Eva, a Zenate, a Rebeca, a Raquel, a Ruth, a Esté, a Sulamita. Conferindo aí com Efésios 5, 22 a 27, também em Romanos 15, 4 e 1 Coríntios 10, 11. Né? As cartas de Paulo aí, mostrando a presciência, ou a igreja organizada desde dentro de um projeto divino. Então a igreja, ela tem as suas características aí no Antigo Testamento como protótipos ou tipos de igreja, né? Claro que se a gente for aí adentrar dentro desse conteúdo das noivas que representam os tipos de igreja, a gente vai aqui criar nesse tópico aqui de diversas mensagens extraordinárias, né, acerca da igreja predita, profetizada desde o Éden, desde o Pentateuco, né, desde o livro do Gênesis, aí passando pelos livros históricos, proféticos e as diversas figuras de igreja no Antigo Testamento, mostrando que a igreja, ela é um projeto divino. Ela tem uma pré-organização que é atemporária, vamos dizer assim, né? É atemporária porque nós não sabemos o tempo que ela foi concebida dentro da eternidade, né? Quando que Deus concebeu este projeto de igreja. Então, a disciplina, a eclesiologia aqui, ela é tão importante, tão fundamental dentro do curso de teologia, porque ela nos dá uma visão extraordinária de eternidade da igreja, desde uma presciência a uma implantação dela na terra e o futuro dela na própria terra e posteriormente nas regiões celestiais, que são algo muito extraordinário nesta representação aqui das noivas do Antigo Testamento, na pessoa aí de quem escolhia esta noiva, da forma que era escolhida, os dotes que eram pagos por esta noiva, enfim, coisas extraordinárias que, se a gente for aprofundar aqui, a gente vai montar um sermonário esplêndido, né? Então a igreja, ela é sim um projeto de Deus. Daí nós temos mais aqui, como por exemplo, que está em Êxodo 29, 45 e 46, que diz assim: E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. A igreja é um projeto de Deus. E aqui, esse projeto, ele está explícito, claro, no Antigo Testamento, aí no livro do Êxodo. Deus, ele tem realmente projetado um projeto extraordinário, esplêndido, e que para nós é algo muito singular fazermos parte desse projeto, né? Nós que estamos estudando aqui este material, que estamos aprendendo com esta aula, que nós estamos dentro do projeto de Deus, mesmo antes da nossa existência. Daí a razão porque nós cremos que fomos escolhidos antes que nós fôssemos formados.
Então, como diz o apóstolo Paulo na carta de Romanos, diz assim: porque ele nos vivificou ainda quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando ainda não éramos vivos, ele já nos escolheu, já nos chamou para sermos igreja. E isto é extraordinário, isto é maravilhoso, quando Jesus ele envia os 70 apóstolos e que eles vão na sua viagem missionária e retornam alegres, felizes, porque os espíritos se sujeitaram, porque os enfermos foram curados e muitos milagres aconteceram nesta viagem. E Jesus ele diz assim: vocês devem se alegrar sim por isso, mas não é a maior razão da alegria, não deve ser a maior razão da alegria. Ele diz assim: antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, nos céus. Antes estejam alegres, porque vocês são igreja. E Jesus estava para dizer isso aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Dizendo: estejam alegres não porque os espíritos se submetem, mas sejam alegres porque vocês são igrejas, porque vocês são a igreja. O nome está escrito, o nome está rolado no livro testamentário, no testamento. E isso é maravilhoso saber disso, que desde o passado, que desde de um tempo remoto, do qual nós não temos noção de quando é que foi inaugurada esta igreja, mas temos aqui a alegria de participar deste projeto de Deus. Dentro da origem da igreja, uma configuração física foi o tabernáculo que Moisés recebe aí no livro do Êxodo, quando o povo está saindo do Egito e Deus promete, Deus manifesta esse projeto, né, de que estará no meio do povo, que habitará com eles. E aí se constrói um tipo, né, da igreja, também reforçando esse projeto de Deus. E aí nós temos o tabernáculo com todos os seus detalhes, com todas as suas funcionalidades, as representabilidades da igreja, né? Claro, quando a gente fala assim, o tabernáculo, a representabilidade da igreja, nós estamos falando do Cristo, estamos falando de um corpo manifesto fisicamente, que é a igreja. E de todo o material que você lê no livro do Êxodo, das estacas, dos panos, das cortinas, das bordas, dos engates, dos materiais escolhidos, aí você verifica que tudo isto aponta para a igreja num estado físico, invisível, universal. Invisível porque está em todos os lugares, porque está dentro e fora do tempo, da normalidade, do que se compreende a mente humana. E aqui a gente tem o tabernáculo como uma representação da presença de Deus no meio do povo, e que é uma primeira manifestação físico da igreja local, ou do corpo do Cristo. Que, claro, toda essa representação que está no tabernáculo, ela também está configurada dentro deste projeto que é a igreja, né? Então, nessa origem, você tem aí o templo, que é o local que Israel congregava, mas dentro deste templo estão os lugares santos, lugar santíssimo, onde se guardou os materiais, pão asmos, os utensílios, a própria Arca da Aliança, que tem uma representação aí extraordinária, né, da igreja, da glorificação da igreja, dessa presença real da glória, né? E tudo isso aqui num projeto inaugural, vamos dizer assim,
uma demonstração física do que é a igreja. E isso é muito extraordinário, porque se a gente for estudar todas essas manifestações aqui da igreja, desse projeto de Deus, em cada desses detalhes nós vamos ter uma visão plena do que é a igreja, uma visão plena do que é este projeto que nasce no coração de Deus antes da própria existência do ser humano. Isto é extraordinário, fazer parte disso, fazer parte integralmente desse projeto que se estende por tempos e tempos, e gerações, e que está conosco hoje, mas que vai ainda estender-se em outros tempos que nós ainda não temos noção disso na sua íntegra, mas temos a fé porque o que está escrito, o que está profetizado, o que está cumprido e o que ainda será cumprido referente a esse projeto, ele é muito extraordinário porque nos dá uma visão daquilo que está no coração de Deus, daquilo que está dentro da sua presciência, daquilo que está dentro daquilo que não existe organização humana que possa se equiparar, né? Então aqui está este projeto de Deus, vamos dizer assim, a manifestação dele, um projeto inaugural aqui no livro do Êxodo. E se a gente fosse falar ver a igreja no Antigo Testamento, nos diversos livros, nas profecias, na história, a gente teria uma visão muito extraordinária, porém o tempo ele não compete, né, numa aula dessas aqui, né, que a gente inclusive está buscando resumir e não consegue se resumir. Bom, então o tabernáculo ele foi dito por muito tempo como sendo a casa de Deus. Durante o período que Israel ficou no Egito, exilado no Egito, aí praticamente 200 anos, foram passados lá 400 anos melhor. Durante a maior parte desse tempo que ficou lá o povo em Siló, que passa os anos devido de inúmeros fatores históricos, o tabernáculo de Israel foi substituído por outras construções descritas aqui. Nós vamos descrever para vocês. Claro, eu evitei colocar muitas imagens aqui, mas a gente tem aí as diversas construções que substituem o tabernáculo, em especial o templo que Salomão vai construir. E este templo ele substitui o tabernáculo, mas ele continua com os mesmos utensílios e traz uma nova configuração da igreja no seu aspecto físico, a eclésia, templo, local de reunião, de que o povo reúne para congregar, o espaço congregacional, né, da igreja. Então, nós temos a definição, dentro dessa definição de Mateus 16, a igreja como fundada sobre a rocha que é o Cristo. Daí o texto, volta aqui novamente o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Isso aqui é muito extraordinário, né? Porque o apóstolo Pedro, discípulo que pela tradição ou pela própria narração mesmo, na verdade, histórica, ele, um cidadão de temperamentos genuínos, né, dele,
o exclusivo dele. Em algum tempo ele diz assim para o Cristo: eu darei a minha vida por você, não deixarei que nada lhe aconteça. E Jesus ele diz para Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro estava sendo cirandado, vamos dizer assim, né? Período que o inimigo ciranda ou pede para cirandar o Pedro. Jesus diz: olha, o inimigo pediu para que te peneirasse, mas eu não o permiti, né? Porque se faz necessário que as profecias se cumpram, que o Filho do Homem venha padecer, que o Filho do Homem venha passar pelo Calvário, para que se manifestasse então a justiça de Deus e para que se cumprisse o que estava escrito acerca dele, inclusive esta própria fala de Jesus aqui, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É o momento exato da fundação da igreja, sobre a própria rocha que é o Cristo. Apesar de que o catolicismo romano insiste ou tenta atribuir a Pedro esta qualidade de edificação. Pedro como o fundador da igreja, como o dom da chave que abre os céus. E que na verdade essa fala de Jesus, que eu te darei a chave do reino dos céus, esta chave do reino dos céus dado ao apóstolo, ela se estendeu a todos os que assumiram esta missão ou que foram chamados para esta missão de pregar o Evangelho. A chave da porta do céu, do reino dos céus, é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E foi dado a Pedro para que ele pudesse então apregoar o reino dos céus. Claro que todos que pregam o reino possuem essa chave do reino dos céus, o Evangelho de salvação, o Evangelho que transforma, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esta chave, ela foi dada a todo aquele que tem o chamado, toda a igreja tem a chave do reino dos céus, que é o acesso ao trono de Deus, ao reino dos céus, por meio do Cristo, por meio do sangue do Cristo, derramado no Calvário, manifesto a justiça de Deus. Então Jesus é o fundador da eclésia, chamados para fora, a igreja que é esse projeto lindo, maravilhoso, eterno, chamados para fora, eclésia. Bom, então Jesus ele é o fundador da igreja, né? Cristo é o fundamento da igreja. Isso que jamais Pedro quis assumir isto para si, né? Apesar de que o catolicismo romano tenta atribuir a ele, mas ele procura sempre a observação dos pontos das diversidades e considera-se como vamos dizer assim, um gestor precursor do reino dos céus, aquele que vai iniciar assim um processo de gestão organizacional da igreja quanto instituição social, quanto local de unidade, de congregação e de gestão. O Pedro ele vai estar aí nos primeiros momentos da igreja, presidindo a igreja, em especial a igreja judaica romana,
né? E que Deus, ele, como o próprio fundador, o Cristo, como o próprio fundador da igreja, ele deixa muito bem claro, né? Por exemplo, aqui está, de Mateus 16:18, pedra, substitutivo feminino, né? O substantivo melhor, feminino, pedra de Mateus, designa-se do grego a uma rocha grande e firme. E do grego pétreo, ou tu és Pedro, ou tu és pétreo, designa-se a pequena pedra ou a fragmentos de pedra. E pedra grande ou rocha firme quanto que Jesus faz a referência, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou esta rocha maior, ou esta rocha resistente, firme, edificarei a igreja. Uma simbologia aí da rocha ou da pedra angular, que faz a referência ao próprio Cristo. Aí nós temos as pedras angulares, né, que são as pedras que é mencionada também nos evangelhos, como a pedra de esquina, que também um substantivo masculino, Petros, para Pedro, né? E pedra para a rocha, né? Pedra, rocha, rochedo grande, firme. Então, esses substantivos da língua grega, também para a nossa própria tradução língua portuguesa, não tem uma diferença de distância, porque quando se faz uma referência a uma pedra no artigo substantivo feminino, ele está se falando de uma rocha, né? No substantivo masculino, pétreo ou fagulho de pedra, fagulhos, e pedra, rocha, firmeza. Então, trata-se dentro do diálogo de Jesus, de que Jesus está dizendo, tu és o Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou sobre esta rocha firme. Uma referência ao próprio Cristo, ao próprio Senhor Jesus, fazendo-se substantivo de maior firmeza e maior seguridade, no caso a rocha. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, muito bem, a igreja, ela é um organismo vivo, ela é um corpo composto por muitos membros e órgãos. Ela é uma família constituída por muitos membros, uma construção composta por muitas peças. Esta é a igreja como organismo vivo. A igreja de Jesus, ela é esse organismo vivo composto por partes, das quais eu e você fazemos parte. Somos igreja. Eu e você somos igreja. Bom, eu estou finalizando essa primeira parte aqui, chegando até aqui o início da igreja, que quando me refiro a início da igreja, início às atividades da igreja, e para esse início de atividades da igreja nós temos as nossas diversas razões de crermos na igreja, de crermos que a igreja tem a sua origem pelo mesmo que foi dito publicamente e reconhecida pela primeira vez, né, no dia de Pentecostes, quando cumpre-se uma profecia do Joel, e também cumpre-se a ordenança do Cristo, quando ele diz, permanecei em Jerusalém até que vos sejam revertidos de poder, para serem minhas testemunhas tanto na Judéia, Cafarnaum, Jerusalém, até os confins da terra.
Então Jesus ele tem o cumprimento dessa ordenança do Cristo, permaneça até que sejam revestidos. E aí a igreja ela tem as suas primeiras citações, né? Aí tanto no Evangelho de Mateus quanto também nos livros dos Atos dos Apóstolos, e aí vem as verbalizações futuras e os atos da igreja que o evangelista, apóstolo de Jesus, Lucas, escreve no livro de Atos, configuram este início da igreja para os tempos que nós vivemos hoje e para os tempos que haveremos de viver, para os tempos que haveremos de registrar na nossa memória, registrar nos nossos feitos. Eles começam aqui. Então eu estou trazendo a aula até aqui neste momento, no início da igreja, e posteriormente a gente vai completar esta aula da disciplina para ficar aqui gravada para vocês. Eu confesso que estou lisonjeado, que estou feliz. Confesso para vocês que estou feliz por ter participado com vocês até aqui nesse momento. Já estamos com 1 hora de tempo de aula, praticamente. E nós vamos estar dividindo essa aula em duas etapas. Essa primeira etapa até aqui no início da igreja, o início das atividades da igreja, mencionado aí pelo evangelista Lucas, o médico amado, e pelos atos do Espírito Santo, os atos da igreja que começam aí com os apóstolos. Então, muito bem, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero pedir que o Senhor ele possa abençoar cada um de vocês que assistiram esta aula. Eu quero aqui fazer uma oração, agradecendo pelo início desta aula aqui na nossa página do YouTube, página essa nova aqui, que eu estou muito tempo projetando estar com vocês e trazer essa parcela de contribuição com o Evangelho de Jesus Cristo, que é ensinar a palavra, ensinar aquilo que aprendi, aquilo que tenho aprendido no dia a dia, e dizer a vocês que muito gratificante poder compartilhar com vocês 1 hora de tempo da aula de teologia aqui com essa disciplina de eclesiologia. Pedir a Deus as bênçãos do céu para a sua vida, para a minha vida. Estou recuperando aqui do Covid, né? Covid-19. Tive aí uma contaminação no finalzinho de janeiro e estendeu até agora, 20, né, de fevereiro. A minha recuperação ficou um pouco assim, estou com 10 dias em casa sem sair, e a vontade de falar para vocês, vontade de compartilhar da Bíblia, da teologia com vocês, e estava muito fraco na voz. Eu ainda não estou bem recuperado, mas acredito que na próxima aula vou estar com mais potência na voz, para que vocês possam entender melhor. E claro, na próxima aula abrir chat, que eu tenho chat que está ao vivo aí, mas o horário, como não fiz nenhuma chamada, nenhuma divulgação, o chat ficou assim, ativo e inativo. Mas na próxima aula você vai poder compartilhar comigo ao vivo, falar comigo ao vivo e tirar sua dúvida ao vivo aqui nesta aula de teologia. Muito obrigado, que Deus abençoe. Senhor Deus, eu te agradeço por cada vida, por cada aluno, por cada obreiro, por cada moça, por cada rapaz que está empenhado neste curso. Peço a tua bênção, Senhor, de compreensão desta palavra, de compreensão deste estudo. Peço que o Senhor esteja conosco, nos abençoando a cada dia, nos dando saúde e paz, cuidando de cada um desses ouvintes da tua palavra.
desses alunos da tua maravilhosa palavra. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.